Nesta videoaula de desenho técnico irei abordar sobre o tema rugosidade. O que é a rugosidade e como eu devo representá-la na folha de desenho, na peça que vai ser fabricada. Então, o que são os graus de acabamento? Então, os graus de acabamento das superfícies, elas são representadas pelos símbolos indicados então de rugosidade da superfície. São normalizados então pela norma NBR 8404 da BNT e ele é baseado então na norma ISO 1302. Esses graus de acabamento são obtidos por diversos processos de trabalho, de fabricação, da maneira que for desenvolvida, for fabricada os componentes, as peças, enfim, o utensílio, ou qual que seja então esse objeto. Ele depende então das modalidades de operação e das características dos materiais que são adotados então para fazer essa fabricação. Então, dependendo do material, ele vai apresentar um nível de rugosidade. No caso aqui nós temos 4 desenhos, né? 4 imagens, e cada um está indicando um tipo de superfície, né? Uma superfície mais áspera, mais rugosa, uma superfície bem lisa, mais lisa. Aqui nós temos uma superfície intermediária e aqui também nós temos uma superfície mais lisa. Então vai depender da maneira que foi e quais os processos que foram utilizados então para fazer essas imagens, esses componentes. Então o controle do acabamento da superfície pode ser fundamental então para o funcionamento das máquinas e equipamentos. Então há casos em que se deseja que uma peça ela deslize sobre outra peça, então nesses casos precisa que se tenha um acabamento com menos rugosidade, para que não danifique rapidamente então esse componente. Então tem intolerâncias, né, e o nível de rugosidade para ser indicado e ser seguido então na hora de você fabricar a peça no caso. Em outros é necessário então uma boa aderência, que daí é o contrário, que daí precisa então de ter um nível maior de rugosidade para que tenha uma boa aderência. Um exemplo, um antiderapante, né? Se eu pegar uma cerâmica que ela seja antiderapante e uma que não seja antiderapante, então a que é antiderapante ela vai ter uma superfície mais rugosa que vai fazer com que o calçado fique mais aderente com a cerâmica. Em relação à lisa, então a superfície vai ter uma menor aderência com o calçado, correndo o risco então de você cair. Então é um exemplo bem prático aí do dia a dia para explicar então essa questão aí do nível de rugosidade. Nos dois casos então que são opostos, então é importante o controle do acabamento da superfície. De todo modo, então, o acabamento da superfície ele é gerado diretamente pelo processo de fabricação. Nos casos então em que o processo comum não atenda esses requisitos do projeto, então acrescenta-se outros processos que você consiga atingir, então, conforme a indicação de rugosidade. E acaba então demandando também um maior custo de fabricação, é lógico, porque ao invés de você utilizar um processo, você muitas vezes vai precisar de outro ou de 2 processos ou de mais 3 processos para você conseguir atingir o nível de rugosidade desejado. Um exemplo se fala muito, né, em retificar o cabeçote de motor. Então é diferente de você simplesmente fazer um processo de usinagem com o torno. Então vai precisar de um outro equipamento, são características diferentes, processo mais demorado e lógico o nível de rugosidade vai ser baixo em virtude da exigência que vai ter ali em relação ao atrito dos anéis com o cabeçote. Então todos os processos de fabricação eles apresentam algum tipo de erro. Esses erros podem ser macrogeométricos, variações de medidas e erros de forma, ou microgeométricos e a rugosidade. Então o que é a rugosidade? Ela é a medida das irregularidades existentes então nas superfícies das peças. É medida em micrômetro. Então, 1 micrômetro é igual a 0,001 milímetros. Então, aqui nós temos, no caso, a orientação, né, da rugosidade. Aqui nós temos uma linha média teórica, essa linha média. E aqui, então, está demonstrando, né, como é que é a rugosidade. Lógico, isso aqui é uma ampliação, né? Então, dependendo de componentes, a olho nu, eu não consigo visualizar
a rugosidade, somente com auxílio de lentes ou de microscópio, enfim, ou equipamentos para o rugosímetro, que ele é próprio para isso, para você verificar então a rugosidade das peças. Aonde tem exigências, peças padronizadas, por exemplo, são produzidas em séries, então é feita a amostragem de lotes, então é retirada algumas amostras e é verificado então o nível de rugosidade com o rugosímetro para ver se ele atende então aquela exigência e está de acordo com o que está indicado. Então tem testes para ser feito de estatístico para você conseguir aprovar ou não se aquele lote de peças está padronizado de acordo com a indicação e o nível de rugosidade que está sendo exigido. Então a rugosidade ela pode influir diretamente em qualidade de deslizamento, resistência ao desgaste, possibilidade de ajuste do acoplamento forçado, resistência oferecida pela superfície ao escoamento de fluidos e lubrificantes, qualidade de aderência que a estrutura oferece às camadas protetoras, resistência à corrosão e à fadiga, vedação e aparência então da peça. Então a norma ABNT 8404 ela normaliza então a indicação do estado da superfície, no caso no desenho técnico mecânico, então através de símbolos. Símbolos sem indicação de rugosidade. Então nós temos aqui os símbolos que eles são sem indicação. Eu já vou chegar a explicar o que é com a indicação de rugosidade. Então aqui nós temos três principais símbolos. O primeiro símbolo ele é o símbolo básico. Ele só pode ser usado quando o seu significado for complementado por uma indicação, que no caso está aqui nesses exemplos aqui. Então eu tenho a indicação do N7 ou 1,6. O segundo é a caracterização então de uma superfície usinada sem maiores detalhes. Então sofreu um processo de usinagem, mas ele não apresenta maiores detalhes. E o último então caracteriza então de uma superfície na qual a remoção do material não é permitida, né, indica que a superfície deve permanecer no estado resultante de um processo anterior. Ele pode ser um processo de laminação, por exemplo, que o material chega somente foi laminado quando você compra o material, ou se ele já sofreu um outro processo de usinagem anteriormente. Então a indicação é que não faça mais outro processo ali naquela superfície. E aqui nós temos então símbolos com indicação de características principal da rugosidade RA. Então nós temos o símbolo, a remoção do material. Então ela é facultativa nesse caso, N7 ou 1,06. Então está aqui o símbolo, o primeiro símbolo ali, então tem a indicação. Ou também pode ser N8 ou 3.2 ou N6 0.8. Com remoção exigida. Então é o N7 1.6 ou N6 0.8 ou N8 3.2. Então mudou o símbolo. E aqui ela não permitida, então ela está indicando aqui que é uma rugosidade N7 ou 1,6 ou N6 0.8 ou N8 3.2. No caso aqui não permitida, aqui é para fazer a remoção do material e aqui é facultativo. Aí vai ter que fazer a verificação aí. E também se tem material no caso para fazer a remoção, porque às vezes ele já está numa medida e não consegue fazer a remoção então de mais material. Então o significado aqui então, nessa primeira linha aqui. Então superfície com uma rugosidade de um valor máximo RA de 1,6 micrômetro. Ou superfície com rugosidade de um valor máximo de RA 3.2 ou mínimo de 0.8. Então eu coloco o máximo e o mínimo. Então tem que ficar entre esses valores que está sendo indicado. Ele vai ser aceito então no caso na hora de fazer os testes. A simbologia. Então o que significa esse símbolo? Então o A. Então está aqui na posição A. Então é o valor da rugosidade RA em micrômetro ou classe de rugosidade N1 ou N12. Então nós temos aqui a tabela, né, características da rugosidade RA, nós temos a classe da rugosidade e o desvio médio aritmético, então em micros, por exemplo, ali nós tínhamos a indicação N6, 0.8. Então eu posso indicar a classe ou eu posso colocar a indicação aqui do micrômetro, que significa então que é o N7. Então 1.6 é o N7. E vice-versa, o N7 então ele vai se equivaler a 1.6 aceitável, então micrômetro a rugosidade. O B, né, que está posicionado aqui, então é o método de fabricação, no caso,
tratamento ou revestimento da superfície. Então aqui está o N9, então, que é a letra A, então a indicação, e aqui está o processo de fabricação, no caso ele vai ser um processo de fresamento. O C, comprimento da amostra, então para avaliação da rugosidade em milímetros, então é esse cara aqui, então 3 milímetros, então vai ser a amostra. O D é esse daqui, então é a direção predominante das estrias, então vai ter que ser, então tem a indicação aqui das estrias, então vai ser a direção que é as estrias, pode ser na vertical, né? E aqui no caso ele está indicando que é na horizontal, nessa direção. Então aqui está a superfície, né? E o E é o sobremetal para usinagem, então eu tenho que considerar um sobremetal ali na peça para posteriormente então passar para o processo de usinagem. No caso aqui está considerando 6 de sobremetal para depois fazer o processo então de usinagem, do fresamento. Aqui nós temos o quadro, né, então indicando os símbolos, né, cada parte. Então nós temos aqui fresar, então processo de fabricação fresar, comprimento de amostragem 2,5, a direção das estrias perpendicular ao plano de projeção, no caso nesse exemplo aqui antes era no sentido horizontal. O 2 ali sobre metal para usinagem, então 2 milímetros, e o último aqui indicação entre parênteses é de um outro parâmetro de rugosidade diferente de RA, por exemplo RT, que é outra tabela, 0,4 milímetros. Simbologia para a direção de estrias. Então aqui nós temos aquilo que eu comentei anteriormente sobre a direção das estrias. Então aqui nós temos a simbologia das estrias. Nós temos o paralelo, então está indicando aqui a simbologia, o símbolo de paralelo, então é nesse sentido aqui que é para fazer as estrias. Essa parte aqui ela é perpendicular, né, ao plano de projeção da vista, sobre o qual então o símbolo é aplicado. Então está aqui o símbolo perpendicularidade, então é no sentido perpendicular do que está sendo indicado. Cruzada em duas direções, né, oblíquas em relação ao plano de projeção da vista sobre então, o qual o símbolo é aplicado. Então nós temos aqui então, o símbolo, o X, estão indicando que é a direção então, em X aqui para fazer as estrias. Múltiplas direções, aí vai o M, né, a indicação do M, aí eu posso fazer em várias direções. O C é aproximadamente central em relação ao ponto médio da superfície, né, ao qual o símbolo é referido. Então nós temos aqui, então, esse aqui, por exemplo, um retorneamento, né? Então consigo fazer as estrias. E o R, então, aproximadamente radial em relação ao ponto médio da superfície a qual o símbolo é referido. Então, radial, então, vai estar sendo indicado, né? Então, para fazer, então, as estrias. Aqui nós temos uma tabela, então, uma tabela mais completa, então, qualidade da superfície de acabamento. Então, nós temos o máximo, né? Então, aqui 0.1, né? Então N1, N2, N3, 0.8, 6.3, 5 e aqui é 1000. E aqui nós temos então a classe e aqui nós temos o acabamento, então a indicação do acabamento. Então N7 é 1.6 que eu falei anteriormente, então tá indicado aqui nessa tabela. E aqui nós temos então os processos, né? Então, as operações, alargar, aplainar, brochar, isso aqui são todos processos de fabricação. Forjar, fresar, fundir, laminar, lapidar, limar, polir, né, retificar, que eu comentei anteriormente, rodar, soprar, e entre outros processos está aqui. Então, tem, por exemplo, aqui fresar, nós temos desbastar, o alisar e o fino, e também o de precisão. Então aí dependendo do que eu quero aqui vai ser o nível de rugosidade. Quanto menor, mais lisa vai ser a peça, né? Se aproximando aqui do N1, por exemplo, mais lisa vai ser a peça. Então, dependendo do processo, eu consigo atingir algum nível desses, alguma classe desses. Por exemplo, aqui ó, o fino, eu consigo trabalhar aqui no N8, dentro do N8. Então, 2,5 ou 3,2. Não consigo, no caso, menos que isso, com o processo de fresar. Agora, se eu pegar um processo, por exemplo, lapidar, então eu vou conseguir aqui 0,05. Ele se encaixa dentro do N2, então é a superfície muito lisa, né? Então é um dos processos que a gente consegue uma menor, no caso, rugosidade, uma mais lisa, né? Uma peça mais lisa. E assim tem outros processos aí que também dá para conseguir aí
o nível de rugosidade desejado. Lógico que dependendo do tipo de processo vai interferir no custo ali da peça que está sendo fabricada. Então também tem que observar isso na hora de você fazer a indicação, se realmente precisa isso, porque vai necessitar então aquele processo para fazer a fabricação. Indicação do desenho. Como é que eu indico no desenho? Então os símbolos e inscrições devem estar posicionados na horizontal ou vertical, deve tocar as linhas de contorno ou uma linha de extensão, prolongamento, representativa então da superfície, ou ainda, se necessário, interligar com a superfície por meio de uma linha de indicação, provida de uma seta, que no caso é esse exemplo aqui. Então nas duas superfícies aqui eu vou usar 6.3, né? Aqui também. Nessa face aqui, então eu vou usar 6.3, aqui está sendo exigido 10, aqui 1,6 e o processo é retificado. Então aqui eu indiquei que o processo tem que ser, aqui eu não indiquei o processo, só indicou o nível de rugosidade que precisa estar. Aqui também 6.3, 6.3. Então, o N9, por exemplo, é a classe de rugosidade então indicada aqui nessa peça. Então, um exemplo aqui nessa peça. Ela é predominante, então as demais N6 e N7, que são específicas para uma superfície externa e a superfície do furo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente indicar as especiais, que no caso são essas duas, N6 e N7, que é o N6 aqui é na parte do furo, o furo interno, e o N7 então é esse diâmetro externo aqui, por exemplo, da peça aqui. Aqui no caso é o corte aqui da peça. Então, esses especiais ele vai entre parênteses. O que é nas demais superfícies, por exemplo, que é o N9, vai em todas as outras superfícies, então ele vai fora do parênteses. Então, quem for interpretar, ele vai olhar e vai identificar aqui, né, onde está sendo indicado aqui nessa superfície. Nessa superfície eu tenho que fazer essas duas rugosidades. Nas demais vai ser o N9, então não precisa trazer em todas as superfícies o N9, repetir, o desenho ficar poluído e não é recomendado. Aqui então tem um outro exemplo, né? Então, vários símbolos no caso sendo indicado, né, nesse virabrequim. E aí está aqui o RZ15. Então ele sabe que esse aqui é igual ao RZ15. Então ele vai fazer o processo aqui, o RZ15, nessas indicações. Certo? Essa simbologia empregada no Brasil, então, até 1984, ela é normalizada pela NBR 6402, que hoje se encontra, então, ultrapassada e não deve ser utilizada, então, em desenhos técnicos mecânicos. Então, antigamente utilizava-se esse tipo de símbolo aqui para fazer a indicação. Então, não é mais indicado, então, utilizar. Vocês muitas vezes podem se deparar, procurar aí até pela internet, pelos materiais, vai aparecer esse tipo de símbolo, então ele não é mais indicado então para ser utilizado, e sim aqueles que eu expliquei anteriormente. Bom, era isso, espero que vocês tenham entendido e até a próxima.